Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente está aqui com o Luiz Sorrian. Vamos falar aqui de iscas de carga. Eu acho que é bem importante esse assunto, é muito importante, porque ele traz mais um caminho para a gente trilhar, para a gente sair somente dessa área de segurança, de instalação de rastreador e tal, essas coisas. Vamos sempre procurar caminhos aqui para que vocês possam buscar um caminho. Opa, deixa eu silenciar aqui. Buscar um caminho para que a gente possa oferecer mais serviços para os nossos clientes no futuro, né? E esse é o grande momento da gente aprender, da gente grudar mesmo em informações e aproveitar aqui o grande especialista, o Luiz aqui. Fala um pouquinho de você, Luiz. Como é que você começou nessa história toda de isca? Ô, Juliano, boa noite para você, boa noite a todos que participam. Antes de mais nada, agradecer teu convite aí, a oportunidade de a gente poder expressar aí toda a nossa trajetória nessa área de iscas de carga, rastreamento, né? Eu comecei com isca, e praticamente eu fui pioneiro, né? A isca de carga começou também comigo. Lá nos anos de 93, eu comecei a fazer uma série de pesquisas. Na realidade, fui procurado por uma pessoa dizendo que os sistemas satelitais do Autotrack estavam sendo burlados por bacias de alumínio e se teria alguma forma de achar esses caminhões que não fossem a bacia. Eu achei um desafio interessante e comecei a pesquisar. Nessa pesquisa, comecei a criar algumas coisas. Aqui no Brasil, na época, não se tinha muito recurso em termos de eletrônica, de componentes eletrônicos específicos. Acabei indo para os Estados Unidos, fazer uma pesquisa, Canadá, França, Espanha, e trouxe algumas coisas meio grandes e montadas já de lá, né? E aí eu provei que o conceito funcionava, de você achar alguma coisa que não tivesse GPS, né? Então a gente fez algumas pequenas demonstrações, inclusive para grandes empresas, né? Como a Copel aqui no Paraná, né? Companhia de Energia Elétrica. O pessoal estava roubando muito rádio de telemetria, então eles queriam pegar quem é que roubava o rádio. Aí eu fui lá, fiz o experimento tal, e a gente acabou quebrando o anonimato das quadrilhas que roubavam os rádios e algumas outras coisas. Aí a gente foi melhorando, miniaturizando, integrando os sistemas. Na época, né, não tinha nada aqui no Brasil, então a gente ia trazer alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa da Espanha, da França, montava e começamos a diminuir o tamanho e ter outros resultados. Como, por exemplo, uma grande empresa aqui, uma fabricante de caminhões aqui em Curitiba, onde eles tinham recebido 1.000 notebooks e 500 já tinham sido roubados. Então, a gente colocou num notebook lá, então, no prazo de uma semana, a gente detectou e localizou quem é que roubava. E aí a gente viu que esse era o conceito. Era uma forma de você localizar coisas, né, cargas, objetos, pessoas que não tivessem o GPS, né? Principalmente aquelas situações indoor, né? Então, foi aí que começou toda essa correria, né? Na Sascaro, de treinamento na época, a gente fez uma série de demonstrações juntos, e aí a coisa cresceu. Aí fui contratado por algumas empresas para criar esse tipo de serviço, né? De atendimento, de rastreamento de carga. Então, o primeiro cliente, inclusive em São Paulo, foi a Souza Cruz, né? Índices de recuperação eram 100%, né? Então, a gente teve assim, uma série de sucessos nessa área de rastreamento de carga. Foi divertido, bastante divertido na época. Hoje eu cansei da área operacional. É isso aí. O Luiz, ele veio da mesma escola que eu vim também, né? Ele foi radioamador, eu também fui radioamador, né? Lá no passado, né? Aprender código Morse e tal, essas coisas aí. Montar os equipamentos, QRP lá, os equipamentos de pequena potência, tentar colecionar cartões, né? De vários países aí, comunicações e tal. Hoje em dia é tudo diferente, né? E a gente metia a mão na massa mesmo, né, Luiz? Na época a gente... Bom, só uma correção. Quem é radioamador nunca mais deixa de ser um radioamador, né? Então, eu, apesar de estar afastado do hobby, né? Mas o radioamadorismo, Juliano, ele me ajudou. Aliás, eu entrei no sentido de pesquisar mais, né? A parte de rádio. Acabei comprando rádios e me envolvendo com as pessoas. Isso é muito importante. Você troca ideias, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de colocar a mão em equipamentos e trabalhar com radiocomunicação por reflexão lunar. Ou seja, eu conversava com alguém lá na Europa através de reflexão na Lua. Então, a gente mandava as ondas de rádio para a Lua, bate na Lua, volta refletida na Europa. E várias modalidades de comunicação, né? Nós fizemos, na época, a TV, então alguém ia para o morro lá, montava uma microcâmerazinha e transmitia a imagem né, via rádio para o pessoal que estava aqui embaixo.
Então, é bacana, é uma área que te dá, assim, oportunidade de você, como se diz na gíria, palitar a rádio, né? Mexer, soldar, montar equipamentos, como você mesmo disse, equipamentos de baixa potência, né? Os QRPs, né? O código Morse, o CW, hoje o CW que eu aprendi lá hoje eu sou radioamador classe A, né? E aí o CW daquela época, hoje a gente codifica com essa mesma informação, essa tecnologia de código Morse, vamos dizer assim, nos transmissores. Até tenho aqui para te mostrar depois equipamentos que são codificados por código Morse. Então você ouve, você sabe qual é o equipamento que você está procurando, por exemplo. É uma área fascinante e que te dá assim uma bagagem muito grande técnica para quem gosta. Ah, bacana. O duro é ensinar a pessoa a aprender o código Morse para entender qual o equipamento que é, né? É uma linguagem, complicada no começo. Para mim não foi fácil, não. Eu demorei para fazer o exame da Labre lá, tal. Faz tempo isso aí. Nossa Senhora. Faz tempo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com uma pergunta célebre que eu sempre faço para todo mundo, né? Sobre o assunto, né? O que que é, né? O que que é realmente a isca de carga, né? Explique para a gente aí, para a gente nivelar o pessoal, para a gente colocar para o pessoal entender, todo mundo ficar igualzinho aí. O que que é essa tal de isca de carga? Vamos lá. Juliano, isca de carga, na realidade eu nem gosto desse termo, né? Eu criei esse termo lá há 15 anos atrás e acabou pegando assim, mas não é uma isca de carga, ele é um localizador de carga, né? O que é a isca de carga hoje bastante conhecida? É um dispositivo de radiofrequência, né? E agregando outras formas de comunicação que te permite você localizar alguma coisa que não é possível ser localizado de maneira convencional com o GPS. Ou seja, aquele rastreador comum que todo mundo conhece, que tem lá o GSM, o GPS, põe no carro, você localiza o carro na internet, muito bem, funciona muito bem. Agora, em situações indoor, onde você não tem o sinal do GPS, por exemplo, você perdeu o carro, o caminhão, a carga, você não sabe mais onde é que está. E aí o pessoal, na sequência, veio agregando a tecnologia de LBS. LBS, para quem não conhece, a sigla de Location Based Service. Toda antena, toda torre de celular, ela é geoposicionada no mundo inteiro. Cada torre tem o seu código específico e único, né? É como se fosse um e-mail da torre, e ela tem a sua latitude e longitude, armazenada num banco de dados. As operadoras de telefonia têm. Então, o que acontece? Essa minha carga desapareceu em Curitiba, mas onde que está? No GPS eu não tenho mais posição dela. Mas ela comunica por LBS? Não, o celular estou comunicando. Então, qual que é a posição de LBS dela, né? Aí ela vai te dar lá a latitude e longitude da torre que você está conectado. E essa margem de erro da torre, onde você está realmente, pode variar aí de 150 metros a 5 mil metros, conforme você está em área rural e tudo mais. Então, ainda assim, é achar uma agulha no palheiro, né? E a isca de carga, na realidade, veio a partir do momento que se incorporou nessa tecnologia a radiofrequência. Módulos de rádio que ficam pingando, ou seja, ficam dando um bipzinho na sequência, que te permite você, com alguns instrumentos, fazer a localização precisa dessa tua carga. Tem instrumentos, como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que conseguem localizar uma carga com 10 centímetros de precisão, dentro de ambientes fechados, inclusive. Então, a isca de carga ela nasceu justamente para isso, para ser uma auxiliar dos sistemas tradicionais de rastreamento de veículos. Tanto é que eu não chamo a isca de carga como um rastreador. Um rastreador de carga. Não, ele é um localizador de carga. Aliás, diga-se de passagem, a isca de carga ela não tem que ser um equipamento redundante do rastreamento de um caminhão, por exemplo. Ela tem que funcionar na exceção. Ou seja, quando a carga for roubada, aí que ela tem que mostrar sua efetividade da melhor maneira possível, né? Então, isca de carga, basicamente, é um dispositivo que você coloca na carga para pegar ladrões. Ou seja, quando essa carga sair do caminhão, for roubada, você continue ainda rastreando e tentando localizar esse tipo de material que você está protegendo ali com esse dispositivo. E olha o tamanho de coincidência aqui, Luiz. André Berzotti aqui, ó. Boa noite, professor Sorrian. Feliz dia do radioamador, meu amigo. Hoje é dia do radioamador, hoje é dia 5 de novembro, dia do radioamador, hein? Parabéns aí a você. Parabéns a todos nós. Que legal, bacana, que coincidência, que boa coincidência, né? Boa, ótimo.
Vamos lá. E como funciona uma isca de carga, né? Vamos falar um pouquinho sobre ondas de rádio, frequência, atenuação, reflexão, propagação, essas coisas aí, que todas essas coisas que influenciam Vamos lá. essas ondas aí. Deixa eu mostrar, por exemplo, aqui. Bom, esse aqui é um equipamento que está integrando nele. Eu até tirei o pano de fundo aqui para ficar mais fácil ver todo mundo aí enxergar sem problemas. Então, ele tem aqui um modem GSM, né? Ou seja, conexão celular. Eu tenho um módulo de radiofrequência, né? Eu tenho antena GSM, e aqui não está, mas eu tenho uma antena de radiofrequência, né? Então, tem toda a inteligência aqui para carregar a bateria, recarregar e tudo mais. Então, como é que funciona uma isca de carga tradicional hoje? Então, como eu disse para vocês, em primeiro momento, essa isca ela tem conexão com uma torre de celular. Então, ela tem uma conexão GSM. Tanto é que você precisa colocar ali nela um chip de celular, certo? Então, o que acontece? A hora que eu consultar onde está essa isca, ela vai me dizer assim, ó, eu estou lá no bairro Jardim das Américas, onde eu moro, conectado na torre tal, que está na rua Câmara Júnior, 1395. Opa! Então, essa isca está nessa região. Permite que equipes de pronta resposta vão a essa região, só que, como eu disse para você, ela não tem GPS. Por que não tem GPS? O GPS foi retirado por problemas de equalização de bateria. Se você começar a agregar muita tecnologia aqui, não tem bateria que aguente, né? Então, essa isca demoraria 2 dias, 5 dias e não cumpriria sua função. Então, o que acontece? Como o GPS é a primeira coisa que é burlada, dentro do caminhão você não consegue ter posicionamento de GPS, dentro de ambientes fechados, subsolos, então o GPS foi retirado. Então, você localiza ela por LBS e aí equipes de pronta resposta com equipamentos mais ou menos parecidos com esse aqui, né? Esse aqui é um equipamento, né? Vão e fazem a localização dessa isca de carga através de sinais de rádio. Então, ele fica pingando e você tem condição de direcionar e ir para cima dessa isca. Você mede a intensidade do sinal, ou seja, se o sinal está intenso ou está bem fraquinho, significa basicamente que você está próximo ou distante dessa isca, né? Lógico que aplicando ali atenuações que a gente não vai abordar aqui agora. Mas então, uma vez que você tenha o sinal de rádio e você tem a direção dele, basicamente é até perigoso você ir direto para cima da carga. Então, aí você precisa também, aliado às iscas, à tecnologia, ter a inteligência do elemento humano que vai fazer o rastreamento e a localização dessa carga. Mesmo porque ele tem que cuidar da segurança pessoal dele, né? Mas a isca de carga ela funciona mais ou menos assim. A partir do momento que você precisa saber onde está a posição, eu digo, aonde você está mais ou menos? Eu estou aqui, no subsolo, terceiro subsolo do shopping Curitiba. GPS nenhum vai pegar lá, mas eu tenho conexão com o celular. Pô, então qual é a torre que você está conectado? Eu estou aqui nas proximidades. Essa torre tem um raio de 400 metros e o shopping você vai ver que ele está ali dentro. Então você vai, em primeiro momento, na torre. Às vezes, antes de você chegar na torre, que é o centro do círculo que você vai fazer a busca, você pode até pegar o sinal. Então você já desvia, não vou mais para a torre, porque eu já capturei o sinal e vou para cima do sinal. É uma caçada bem interessante, né? Envolve muita adrenalina, envolve preparo mental, envolve um preparo físico, sabe? Análise do ambiente. Você tem vários elementos de pressão que podem te prejudicar. Você não localizar carga, você se expor a momentos de perigo, por exemplo, até frente à própria polícia, né? Imagina a polícia, demora 3 horas da manhã, você apontando alguma coisa assim no escuro para algum lugar, eles não vão perguntar o que você está fazendo, eles vão te dar um tiro. É a impressão que você está com uma arma, uma metralhadora, usa na mão, né? Então, mas voltando à isca, a isca é isso, ela te permite você localizar ela, né? Bacana, hein? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo aqui, que tem uma questão aqui que é bem interessante, porque fala bastante do começo da isca e também agora do fim da isca. No fim não, né? Da atualidade da isca, né? Exatamente. Tecnologias envolvidas, né? A gente tem muita tecnologia envolvida que a gente pode usar para fazer uma isca, né? E a principal, eu acho que é a RF433, que desde o começo está sendo usada para isso, né? Não é isso? Exatamente. O 433 foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira frequenciazinha mais básica que o pessoal começou a usar nas iscas, né? Inclusive, este módulo aqui, ele tem o 433, né? Está aqui, o pequenininho, o módulozinho 433, e que está mandando a informação dele. Aí, a gente vai falar mais tarde sobre o jammer, acho que você tem um slide sobre isso aí, mas começou o pessoal a burlar, a jamear, ou seja, interferir nessa frequência
Aí o pessoal começou a pesquisar outras tecnologias e elas apareceram para outras finalidades, mas que também serviriam para você fazer essa radiolocalização de cargas, caminhões, objetos, enfim, qualquer coisa. Né? Então, você pode ver nesse slide que veio a rede Sigfox, né? Veio a própria rede LoRaWAN, né? A gente tem que só diferenciar LoRaWAN e do LoRa, o que é uma ou o que é a outra, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? A própria parte de telefonia celular, a triangulação de modem GSM somente usando o celular, isso também é a radiofrequência. Né? Então, apareceram várias tecnologias e o pessoal foi pesquisando, estudando algumas. Né? Então, já existem hoje rastreadores Sigfox, né? Baseado na rede Sigfox. Na própria LoRaWAN também existem rastreadores que o pessoal acabou montando, mas vamos falar nível Brasil. O Brasil é um país continental, né? São várias cidades que nós temos, grandes cidades, só que o Brasil também é um país que tem muita área rural, muita estrada, distâncias longas, e que não são cobertas por essas redes, não tem uma cobertura eficiente. E é justamente nessas áreas que ocorre o maior número de roubos de cargas, por exemplo. Né? Então, hoje, os criminosos sabem qual é a estrada e aonde eles mapeiam tão bem, até quase que igual a operadora do celular. Eles sabem aonde termina e onde começa a sinal do celular, ou seja, os pontos cegos nas estradas. E nesses pontos eles atacam. Isso está acontecendo muito no Nordeste, lá com roubo de cigarro. Sempre as cargas são atacadas onde não existe comunicação celular. Imagina, não existe celular, não vai ter LoRaWAN, não vai ter Sigfox no meio da Amazônia, de uma estrada de Belém do Pará até. Então, o que acontece? Ainda não são tecnologias para se usar para este fim. Elas são excelentes dentro de ambientes urbanos, né? Então, ainda hoje é tradicional se usar aí 433 MHz e hoje está se usando muito LoRa. Né? O LoRa, o que é? O que significa LoRa? É long range, né? Comunicação são módulos de rádio de long range, né, que a gente vai falar, são distâncias absurdas que você consegue com um módulo de rádio bastante estável, multifrequência, você pode canalizar ele, aliás, ele é canalizado em várias frequências, mas a gente sempre tem que observar nisso a legislação, viu, Juliano? A gente não pode sair por aí comprando módulo de rádio, operando, por exemplo, LoRa no Brasil, você não pode operar em 433 MHz. Na realidade, lá de 432 a 430 e poucos, 36, 440 MHz. Você não pode usar LoRa aqui no Brasil. LoRa aqui no Brasil é só 915 MHz, lá para cima. Você pode canalizar lá em cima. Então, são esses detalhes que também da legislação que você tem que obedecer. Mas hoje que se usa bastante LoRa, vamos falar em radiofrequência pura, LoRa e 433 MHz. Né? O resto aqui são estruturas, por exemplo, LoRaWAN, são redes que você se conecta na rede, aí é um outro protocolo para você poder fazer comunicação a longa distância, através de repetidores, LoRa e tudo mais, né? O Rodrigo Coutinho aqui fez um comentário aqui, ó, se possível, fale o nome dos equipamentos, marca, modelo, etc. Tal. Ele está interessado aí em fazer a operação dele, mas eu acho que os seus equipamentos são próprios, né, ô Luiz? O que a gente tem feito aqui são equipamentos próprios, né? Como eu disse, eu tive uma empresa em São Paulo que prestava, inclusive, serviço de pronta resposta, recuperação de cargas, né? A gente atendia o Brasil inteiro a partir de São Paulo. Era uma outra realidade, né? Então, você dava o luxo de pegar um avião em São Paulo e ir para Belém do Pará para recuperar uma carga, por exemplo, da Vicunha. A Vicunha, enquanto eles eram nossos clientes nas iscas, a seguradora nos amava, porque nunca perdemos uma carga de tecido da Vicunha. Aliás, foi para eles desenvolvido uma placa especial, essa aqui, ó. Essa aqui é o mesmo rastreador que esse aqui, tá? Qual que é a diferença? Esse aqui foi desenvolvido para ele poder entrar dentro dos rolos do tecido. Então, a gente colocava lá o cabo de vassoura lá no meio do rolo do tecido e ele ia condicionado num tubo de PVC com as baterias. Então, parecia era um tubo de PVC fechado dos dois lados, era recarregável, a gente podia recarregar ele. Até tem um fato curioso, que um desses rolos, o equipamento nosso foi extraviado, acabou indo para o interior de São Paulo, e aí ligaram para a gente e falaram, olha, o equipamento de vocês foi explodido. Eu falei, como assim explodido, né? O pessoal recebeu o rolo da fábrica, lá, o rolo de tecido, e na hora de pôr na máquina, eles viram que tinha alguma coisa interrompendo. Quando eles tiraram, eles viram parecia uma dinamite caindo no chão. Chamaram o GAT.
E o gato foi, radiografou, viu que era eletrônica dentro e, por via das luzes, explodiram o equipamento nosso, recebemos lá numa caixa toda despedaçada. Então, a gente saiu, né, depois de 5 anos, mais de 15 anos operando em São Paulo, eu voltei para Curitiba, minha terra natal aqui, e a gente partiu para desenvolver tecnologia. Mas quem é que fez a pergunta? Eu não me lembro o nome dele que você falou. O Rodrigo. Rodrigo, a gente pode, depois da palestra aí, a gente trocar ideias aí, ou, se possível, a gente fornece para você, desenvolve alguma coisa para você, ou indica no mercado para você alguma coisa para você começar a operar, tá? Te dá toda a assessoria aí possível, tá bom? Muito bom, cara. Muito bom. Muita história, hein? Muita história boa, né? Muita Eu gosto história. disso, né? Muita história. Eu gosto disso, né? A bagagem vem junto com umas histórias interessantes aí para a gente poder ilustrar o momento aqui, né? Exatamente. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho agora. Eu sei que você está fazendo bastantes experiências aí ainda, né? Aliás, experiência é uma coisa que não pode faltar na nossa vida, né? A gente sempre tem que estar buscando novos caminhos, né? E começou com o 433, foi para a LoRa, tal, e deve ter explorado várias outras tecnologias, né? E a grande pergunta que fica em relação a isca é essa, né? Porque eu sempre vejo o pessoal comentar, o pessoal de busca, opa, eu consegui chegar na isca, a isca de mercado aí, eu consegui chegar com 300 metros, eu consegui chegar com 200 metros, 100 metros, eu vi gente reclamando aí, né? O que eu devo esperar de uma boa isca? Que distância e qual a eficiência que eu devo esperar para eu conseguir chegar nessa isca, né? Qual a distância que eu consigo chegar nela? Juliano, essa é uma pergunta, é uma das primeiras perguntas que o pessoal faz, né? Todo mundo que está interessado em começar a trabalhar no serviço de pronta-resposta, vai trabalhar com isca, faz treinamento. Qual é a distância de uma isca? Que distância eu posso pegar isso? Então, a gente tem que falar duas coisas. Primeiro, distância. Tudo vai depender das condições de transmissão e de recepção que você tem, né? Por exemplo, transmissão. Essa isca aqui, por exemplo, essa aqui é um módulo de radiofrequência só, tá? Como tem esse aqui nós fabricamos, né? A gente fabrica esse pequenininho aqui. Então, esse módulo aqui, ele tem 12 miliwatts de potência. É muito pouca potência para poder utilizar a bateria, para poder funcionar por 15 dias com uma bateriazinha pequenininha. Este equipamento, em condições ideais, o que a gente chama de line of sight, ou seja, linha de visada, eu estou em visão direta com ele, eu já rastrei ele, já ouvi ele a 60 quilômetros de distância. 60 quilômetros de distância, né? Ou via aérea, ou seja, dentro de uma aeronave, um helicóptero, ou em cima de um morro, né? E esse equipamento em cima, dentro de casa, em cima da minha mesa. Então, é uma condição ideal, não existe nada bloqueando esse equipamento. Agora, quando a gente pensa em roubo de carga, instalação, a gente tem que colocar ela dentro da carga, né? E, dependendo da carga, você tem lá eletrônico, né? Por exemplo, televisões LCD de 50 polegadas. Então, está dentro de uma caixa e essa caixa está misturada dentro de um caminhão cheio de TV em volta e o caminhão baú ainda. Você não vai conseguir ouvir a 60 quilômetros isso. Realmente vai se reduzir muito isso. E eu não sei te dizer qual é a distância que você consegue pegar. Por quê? Porque este cara aqui é outro equipamento. Esse aqui é o da recepção. Então, ó, transmissão, recepção. Essa aqui é a minha boca que vai gritar socorro e esse aqui é o meu ouvido que vai ouvir isso aqui. Então, este ouvido aqui não é qualquer rádio que você pega no mercado. Até pode funcionar. Mas esse cara aqui é um rádio especial, com toda uma tecnologia de filtros que permitem uma alta sensibilidade, ou seja, ele fica extremamente orelhudo. Ele ouve muito longe, né? E ouve sinais débeis, sinais muito fraquinhos, ele tem condições. Se você pegar um rádio comum, um rádio de comunicação comum, que sintoniza na mesma frequência, por exemplo, aqui, 433-500, você vai ver que esse equipamento aqui está ouvindo o equipamento a 10 quilômetros e o rádio com uma antenona não está ouvindo nada, porque ele não tem sensibilidade. Então, toda essa tecnologia para você rastrear sinais de rádio é uma tecnologia especial e que ele precisa ter sensibilidade. Então, Juliano, distâncias varia. Eu vou falar minha experiência em campo. Quando a gente dava, inclusive, treinamento para o pessoal que ia para campo, a gente ia junto, né? Eu fui muito para campo rastrear carga roubada. Dentro de caminhão, tal, você passa a ouvir a 1 quilômetro, 2 quilômetros esse sinal de rádio.
E houve situações que você só pegava o sinal de rádio se você passasse na frente do galpão onde estava escondida a carga. Então, tudo é relativo. Distâncias é relativo. LoRa, vamos falar em LoRa. Eu falei em 433 MHz. LoRa, que é um módulo de rádio, por exemplo, esse daqui, né? Esse aqui é um módulozinho, só o módulo LoRa. O LoRa, o recorde mundial, vamos dizer assim, dentro da atmosfera da Terra, foi de 780 quilômetros de distância, ponto a ponto. Então, é um troço impressionante, né? Mas esse não é o recorde mundial, porque o recorde mundial é satelital. É um equipamento LoRa num satélite que está, se não me engano, a mais de 3 mil quilômetros da Terra, na órbita. E a comunicação, tem uma banda lá que é LoRa, comunicação. Então, você veja que distância, se falar em distância relativa. Agora, o que vai auxiliar muito nessa distância é todo o critério de você implantar isso na carga, implantar isso dentro do caminhão, para que você possa pensar lá na frente, se ela for roubada, se o caminhão for roubado, qual é a posição dentro do baú que eu posso pôr isso aqui para que possa esse sinal vazar para fora do caminhão, né? Então, é aquela história. Se eu consigo vir isso a 100 km, a 90 km, a 60 km, ótimo. Se eu colocar dentro do caminhão, eu sei que vai haver uma atenuação bem grande. Mas se eu conseguir passar, por exemplo, na frente de um galpão e conseguir ouvir esse sinal, você achou a agulha no palheiro, né? O Adriel até perguntou aqui, ó. O Adriel, voltou para a área de rastreamento que eu estou sabendo, né? Mas olha aí, qual o tempo de duração em média da bateria da isca mais usada, né? Eu acho que é relativo também, né? Do mesmo modo que você falou em relação Exatamente. à duração aliás, o alcance, né? A bateria também, né? Se você tem mais potência, dura menos, né? Exatamente. Então, na realidade, esses transmissores, eles são pensados da seguinte forma: ter a maior eficiência, né, com o menor tamanho possível e com a menor bateria possível, desde que ela consiga... Então, você veja, eu tenho, por exemplo, uma isca de carga, olha aqui o tamanho da bateria. Isso aqui é uma bateria para 40 dias, funcionando 24 horas no ar a bateria, a isca, entendeu? Então, você veja o tamanho da bateria, né? Tem outras baterias, eu não trouxe aqui, flats, tem a bateria de pastilha, por exemplo, essa isca aqui, ela vai uma pastilha, uma CR2032, né, que permite ficar 15 dias no ar, entendeu? Agora, aqui eu posso pôr mais potência de rádio, mas você tem que pôr mais bateria, porque não adianta... Parece que eu vi até uma antena de GPS nessa isca aí. Não, essa aqui não. Esse aqui aqui, ó, é o modo GSM, né? Ah, tá. Eu confundi. O SIM card e ponto final. Tem aqui o módulo de rádio. Está aqui o módulo de rádio. É uma isca LBS. LBS com radiofrequência. Tá? Então, falar em distância, além do que você tem, como está no slide aí, uma série de efeitos na natureza, efeitos naturais e artificiais que podem mudar toda essa situação. Uma delas que eu falei é atenuação. Dentro de carga, dentro de ambientes, você tem atenuação do sinal. Mas você tem aí outros sinais: difração, reflexão, como está mostrando aí, né? Obstruções. Então, você tem se na área urbana você tem prédio, você tem... se é na área rural, você tem árvores, você tem massa de florestas, tal. Tudo isso aí ajuda a atenuar o sinal. Agora, o grande macete começou a rastrear sinal de rádio, a primeira coisa que você tem que fazer é elevar ao máximo a altura do teu receptor. Quanto mais você aumenta a altura da antena, por exemplo, você está rastreando no solo, não pega nada. Se você subir no teto do teu carro, muda totalmente. Você aumenta o ganho da antena, em dBs, por exemplo. Você aumenta o ganho da antena. Se você vê um predinho de 3 andares abandonado e sobe lá no terraço, você aumenta violentamente a área, o raio de ação do teu receptor. Então, existem técnicas, Juliano. Não basta só receber um receptor desse e sair rastreando uma isca, por exemplo. Então, você tem que ter um treinamento. Primeiro, conhecer o equipamento, né? Como você operar o equipamento, usar as atenuações dele, a sintonia, sensibilidade. Além do que você tem que conhecer basicamente como é que se comporta as ondas de rádio no meio que a gente está, né? É uma coisa meio espírita, sabe? A teoria diz uma coisa, mas na prática você encontra outra, bem diferente. Por exemplo, olha como é crítico você ir atrás de uma carga roubada. Imagina você numa rua onde tem várias lojas fechadas, vamos supor ali uma 25 de março, e a tua carga está ali dentro de uma daquelas portas de aço, né? E você chega com a tua antena, aponta na porta de aço e você tem lá meia dúzia de policiais armados. É aqui que está. Posso meter o pé nessa porta? Imagina que você está pegando uma reflexão do sinal, está na outra porta atrás de você, nas tuas costas.
Então, já enfrentei essa situação. É uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que aplicar técnicas, várias técnicas bem simples, mas que você tem que conhecer, para que você possa dizer com 99,9% de certeza de que a minha carga está aí dentro, pode meter o pé na porta. E isso aconteceu literalmente com policiais, né? Imagina você numa comunidade em São Paulo, aí, eu não me lembro o nome, acho que era Paraisópolis, um Sim, lugar muito feio, muito perigoso, o pessoal da polícia estava com medo, todo mundo guardando as costas, todo mundo, juntando uma população, porque nós tínhamos localizado uma carga roubada, da Souza Cruz. E aí, uma mulher fazendo o maior escândalo, que aqui vocês não vão entrar, cadê o mandato de busca, não sei o quê, daí o policial novatão olhava para mim, eu falei, cara, tá aí, entra aqui. Aí, não, e negociando com a mulher gritando e gente juntando, e eu ficando nervoso, eu falei, cara, mete o pé na porta que estão mexendo. Aí eu menti para ele, né? A carga está aqui embaixo e estão mexendo nela. Eu já sabia que a carga estava numa escada para baixo. Aí ele mandou grampear a mulher lá, grampeia essa mulher, entrou todo o policial lá, achamos a carga da Souza Cruz, de quebra tinha uma carga da Avon, da Natura, uma moto roubada e uma escopeta. Então, que legal. O pessoal ficou assustado, né? Falei, pô, mas como é que é isso? Então a própria polícia começa a se interessar, né? Que eles até então não conheciam essa tecnologia. Então é isso, você tem que saber usar para você saber, pô, está a distância tal, não está a distância, eu localizei a carga, eu triangulei, eu sei onde está, mas eu não chego perto dela. Aí eu peço apoio policial para que a polícia vá junto comigo para... Você nunca pode ir sozinho com uma isca dessa para cima de uma carga roubada. Então é um risco muito grande, né? Então, tem histórias interessantes. Por exemplo, eu colocava no carro lá instalação de antenas, o carro tinha dois suportes de escada, e a gente entrava nas comunidades e eu saía, aí vinha a piazadinha, vinha um rapazinho de bicicleta, a gente não sabia se era olheiro ou não, né? Ô, o que você está fazendo aí? Não, aqui a gente estava fazendo um serviço aí para a prefeitura para instalação de internet sem fio para a comunidade, e a gente está medindo os melhores lugares. E vinha a gente oferecendo o terreno. Não, pode pôr a torre no meu terreno. Então a gente conversava, entrava no ninho e saía discretamente, entendeu? Então não ia com o logotipo da empresa tal, era assim, antenista, instalação de antena tal, o pessoal, né? Outro dia era pizzaria, e assim, você tem que usar inteligência, entendeu? E é bacana, mas tem que conhecer para fazer o trabalho. Ó, o César Menezes aqui, ó, ele pegou bem o sentido da coisa, ó. Você pode usar receptores montados em drones no início das buscas de RF para aumentar a acessibilidade de recepção? É possível, né? É possível. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho bem forte nesse sentido, tá? Mas a gente tem que cuidar muito com interferências, tá? Então, tem muita interferência, vibrações ali que realmente prejudicam bastante a recepção do sinal. Mas, na teoria, sim, claro que pode. A gente está fazendo alguns trabalhos. Inclusive, aqui, ó, está aqui um computador de bordo aqui que a gente está trabalhando aqui, fazendo toda a programação. Isso aqui é um computador de bordo para drone que a gente está fazendo já testes e já está bastante avançado nesse sentido também. Tá? Nossa, rapaz, você tem tudo aí, hein? Tem. Ó, o Daniel Soares fez uma pergunta aqui. Eu não tenho noção do custo do equipamento transmissor. Minha dúvida é, como vocês lidam com o retorno desse equipamento em caso de entrega ser bem sucedida? Ou seja, a televisão chegou, ou o pacote chegou, o aparelho chegou no local que ele deveria chegar, né? O equipamento dispensado, como é que é? Na minha época, quando eu comecei com as iscas, todos os equipamentos eram retornáveis, né? Então, a gente fazia locação ou colocava em comodato no cliente e o equipamento voltava. E voltava o cliente a fazer essa operação, ou a gente colocava um funcionário nosso lá para fazer todo esse trabalho de recarga, repor os equipamentos e tudo mais. Aí começou a aparecer o problema, a grande questão que é que ele está colocando, a logística de retorno. Como é que faz para retornar o equipamento? Não tem como, tinha situações que não existia como. E aí surgiu a ideia, inclusive até fui eu um dos criadores da isca descartável, né? O localizador descartável. Então, o que acontece? Retirar ao máximo a eletrônica desnecessária dele para baratear o custo. Por exemplo, todo módulo de carga de bateria, para que você precisa de carga? Arranca tudo isso aí, eu não vou precisar recarregar e que pode se perder. Coloca no carregador. A gente colocava, inclusive, as baterias não eram recarregáveis, eram pilhas, né? Eram baterias que tinham um uso único só. Então, ele ia embora e ia morrer, né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Lógico que o custo pegou. Na época, eu não sei hoje como é que estão os preços praticados aí, mas na época era na faixa de 330, 400 reais uma isca descartável. Ou seja, não é uma isca para ir embora, né?
Eu não levantei na época, nunca levantei essa questão, mas era uma coisa assim violenta o número de iscas mensais que se consumia no mercado. Só um cliente nosso, um cliente não era nosso, que a gente estava negociando para pegar metade das iscas, ele usava 8.000 iscas mês para jogar fora. 8.000. Só que isso começa a gerar um problema, né? A empresa que fornecia, o volume era tão grande que ele não tinha funcionário, não tinha essa rotatividade, então descobriu-se que estava indo muita isca fake, muita isca sem efeito, né? Eram verdadeiros placebos que só ficava acendendo o LEDzinho para dar a impressão que funcionava, e aí a coisa começou a ficar complicada e não deu muito certo. Mas a tendência hoje são iscas descartáveis. O custo hoje, por exemplo, como a gente quis baixar o custo, a gente desenvolveu essa isca aqui, que hoje está aí no mercado aproximadamente R$70, R$80, mas é só radiofrequência aqui, né? A gente está trabalhando agora no LBS também, então, para ficar um custo bem mais acessível para que ela possa ser descartada. Ele citou o exemplo de poder colocar na televisão. Eu fui várias vezes a Manaus, justamente lá para dar treinamento para colocar dentro das caixas e dentro, inclusive, de televisores, né? Então, na linha de produção, a isca era colocadinha, bonitinha lá com a sua bateria e tinha um tempo de vida útil, e essa isca ia parar na casa do cliente e ia morrer dentro da televisão dele, né? Aconteceu, inclusive, de roubo de televisão, e foi aqui, inclusive, perto de Curitiba, da região metropolitana, eu acabei saindo, localizei e peguei o sinal de rádio, só que a TV, ou seja, a isca que estava dentro da TV, já estava dentro de um condomínio de luxo, em alguma casa lá dentro. Aí o que acontece? Como é que você vai fazer para pegar? Não pega, então perdeu-se, né? A carga já tinha sido pulverizada e já estava na casa de, provavelmente, o ladrão que morava num baita, num condomínio gigante e tudo mais, entendeu? Então, tem esses aspectos, mas a tendência é essa eletrônica descartável, né? Nessas situações de logística reversa que não tem como trazer de volta, é descartar, infelizmente, porque é uma eletrônica 100% que pode fazer milhares de operações, mas ela faz uma vez só, né? Exatamente, né? Às vezes o custo de retorno também pode ser mais caro do que a Exatamente. própria isca, né? Exatamente. A gente tem que pensar em tudo isso também, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar sobre um assunto aqui que é bem interessante, que é sempre um assunto recorrente no nosso meio, seja qual for, né? Seja qual for a área que a gente está atuando, telemetria, seja segurança, seja... O assunto sempre é recorrente, né? E seja isca, né? Que é exatamente esse assunto aqui, ó, Jamer, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Eu sei que você tem bastante experiência com esses caras aí, e eles são os grandes vilões da história, né? Inclusive, eu até reparei aqui que eu tenho um igualzinho esse da foto aí, ó, idêntico, ó. Eu vou mandar a polícia até pegar aí. Não, tá quebrado. Bom, vamos lá. Juliano, Jammer, vamos falar um pouquinho da história dele para entender o que é esse equipamento. O Jammer surgiu, não me lembro que década que foi, mas no tempo em que o IRA, né, da Irlanda, brigava muito com a Inglaterra, tinha muito ataque terrorista, não sei, quem é mais velho lembra disso, né? Volta e meia, eles usavam muito a tática do explosivo, né? Eles explodiam as coisas e saíam fora. E aí o que acontece? O governo inglês, a área de tecnologia, desenvolveu o Jammer. Por quê? Os ataques, a maioria deles era o seguinte: eles colocavam uma bomba dentro de uma lixeira, né, uma caixa de correio. Essa bomba tinha uma baita de um disco de carro, assim, disco de freio mesmo, né? Uma massa metálica bem grande, e quando a bomba explodia, esse disco ia em direção ao carro e fazia um estrago danado, matava todo mundo ali dentro e que estava em volta. E eram controlados por, né, celular, por telefonia celular, na época do TDMA lá e tudo mais, davam o código DTBF e essa bomba explodia. Então, o que acontece? O governo começou, para proteger os dignatários, né, todo o pessoal de governo e tudo mais, usar dentro dos carros um jammer. Onde o carro passava, num raio de mais ou menos o quê? Uns 30, 40 metros, nada funcionava, celular nenhum, tudo caía. Então, o carro passava pelas bombas, o pessoal tentava acionar e não conseguia se comunicar com o celular. Então, eles neutralizavam as bombas. Isso até hoje é usado. Hoje o jammer é usado em reuniões de governo, né? Salas de reuniões onde nem o celular nenhum pode entrar ou não pode ligar, não pode vazar informação, o jammer é usado. Então, teoricamente, ele é usado em presídios aqui no Brasil, né? Lá fora e aqui. Só que aqui não funciona, ele funciona para roubar carga, mas não funciona dentro do presídio, aqui todo mundo se fala do presídio.
Então, é um equipamento do bem que foi usado para o mal. É que nem remédio, né? Tudo que é em excesso vira veneno. Então, hoje o jammer vazou, inclusive até eu tenho uma história interessante. Depois do grande sucesso que eu tive em São Paulo, um determinado empresário, essa empresa que eu prestava consultoria, que implantei todo o sistema, ele quis fazer um evento no Campo de Marte, chamar todo mundo, que eu sei lá quem, era seguradora, gerenciadora, era uma multidão que ninguém tinha controle de quem estava lá dentro. Então ele me fez fazer uma palestra, falar tudo, como é que era a tecnologia, frequências e tudo mais. Todo mundo, sem mentira nenhuma, 120 e poucas pessoas voaram de helicóptero, uma por uma, vendo como é que era o rastreamento aéreo, como é que era a operação de equipamento e tal. A partir daquela data, não levou muito tempo, os índices de sucesso começaram a cair. Então, o que acontece? Vazou informação demais para o mercado que o mercado não deveria saber. Eu sempre digo, a informação ela não tem que ser secreta, mas essa operação de isca, de colocar carga, rastreamento, então, ela tem que ser ao máximo que se pode ser discreta, ela tem que ser discreta, né? Então, à medida que vaza essa informação, então o que acontece? Soube-se de frequência, e aí começou a se usar o jammer. E aí foi um sucesso para o lado dos criminosos. Usa o jammer, baixa, acabou a frequência, acaba celular, acaba sinal de GPS, porque você viu ali no slide, ele opera em várias frequências, embaralhando as frequências. O jammer é um transmissor, na realidade ele emite ondas portadoras para bagunçar toda a comunicação de qualquer tipo de frequência que ele está programado. Então, esse é o calcanhar daqueles hoje, no que se refere à carga roubada, veículos caros roubados. O pessoal liga um jammer e acabou, né? Por exemplo, um rastreador comum, GPS, GSM, você vai roubar uma caminhonete dessa, você coloca no acendedor de cigarro uma pecinha desse tamanho com manteria GPS, um jammer de GPS, somente sinal de GPS. O que acontece? A central de operação, eu estou comunicando esse cara, mas não consigo o posicionamento dele. Nem LBS eles têm. Então, acabou, perdeu o seu carro, entendeu? Até você localizar o... E hoje você tem aí jammer, os caras estão pondo dentro do caminhão, e aí você mata todo tipo de comunicação. GSM, radiofrequência, satélite, GP, tudo, você acaba com essa frequência. A grande sorte é que esses equipamentos, apesar de serem bonitos, maravilhosos, eles não são 100% confiáveis. Porque nenhum equipamento de rádio foi feito para ficar ligado, a não ser as rádios, né? Você vê aí rádio FM, AM e tudo mais. Mas esses equipamentos não foram feitos para ficarem ligados horas e horas e horas. Então, às vezes, um desses módulos de rádio, GSM, Trunking, 433, eles queimam. E aí os caras ligam, a gente leva a sorte de achar lá uma carga, porque o cara acha que o jammer está funcionando e não está funcionando. Eles não têm como medir isso aí. Então, o Juliano, hoje, a grande questão, já venho falando isso há anos, nós estamos numa guerra eletrônica, certo? Hoje, roubo de carga, eles têm eletrônica e nós temos eletrônica desse lado. Então, é uma guerra eletrônica. Então, nós temos que pensar como militar mesmo, entendeu? Se eles estão tomando medidas para burlar a nossa tecnologia, nós temos que, desse lado aqui, tomar contramedidas, né? Contra isso. Ou seja, é uma guerra eletrônica. Então, a grande questão que eu deixo aqui é por que não se caça jammer ligado? Existe tecnologia para isso. Então, é um pensamento militar. Se você tem uma interferência entre o teu alvo, localize a interferência, elimine ela e depois vá para o teu alvo. E tem que ser assim com relação ao jammer. Já existem equipamentos. Até tem aqui nacional algum equipamento que eu vi por aí, 1 ou 2 equipamentos que o pessoal fez, eu não testei ainda, mas eu vi funcionando, aparentemente é bacana, que localiza jammer. Então, vamos localizar o jammer e depois a nossa carga. Então, a mensagem que a gente tem que dar nessa guerra eletrônica é mandar a mensagem de que, se você ligar o jammer, você vai ser pego, né? Hoje, ligar o jammer não é mais aquela certeza de que, impunidade, ninguém vai pegar, ninguém vai rastrear, eu vou desmanchar esse caminhão porque eu estou com o meu jammer na parede ligado. Não, se você ligar ele, eu vou te localizar. E existem hoje equipamentos até relativamente baratos que detectam o jammer e outros que localizam, eles direcionam e você rastreia o jammer também. Mas ele é um equipamento que é que nem arma, ele deveria ser proibido, a pena deveria ser como porte ilegal de arma, você portar um jammer desse na estrada não é boa coisa, né? Já de cara você não é... Uma vez a polícia rodoviária me parou, eu estava com a minha maleta e com esse equipamento guardado dentro do carro, dentro da maleta, eles pediram para mim abrir a maleta. Daí eu abri a maleta, mostrei para eles, né? O que é isso aí? Eu falei, isso aqui é um localizador de pássaros. Eles aí não é um jammer, não? Daí, quando eu vi que o policial falou jammer, eu falei, não, então, peraí, eu puxei o cartão,
eu sou de uma empresa que localiza carga roubada, tal, justamente isso aqui é para caçar jammer. Então a gente bateu um papo ali e tudo mais. Então, eles já estão antenados. Né? Eu acho que nós temos tecnologia hoje para, por exemplo, dotar todas as polícias rodoviárias, federal e estadual, para fechar um cerco, se tornarem verdadeiros portais de, passou com um caminhão com jammer aqui, você vai ser pego. Opa, agora os caras têm eu vou desligar o jammer do caminhão para poder, se você desligar, o equipamento começa a pedir socorro, lá o teu rastreador. Então, é essa inteligência que eu falo. Né? Está na hora de dotar as iscas de inteligência embarcada, o que elas hoje não têm. Entendeu? O máximo que você consegue é ligar ou desligar ela remotamente. Algumas saem ligadas direto da origem, por exemplo, do transporte. E esse é um problema sério para quem vai rastrear, por exemplo, com helicóptero. Eu voei tanto helicóptero que hoje eu tenho medo de voar. Eu não sei como é que eu voei tanto naquele negócio, entendeu? Mas quando você sobe com o helicóptero, você começa a escutar 10, 15, 20 iscas ao mesmo tempo. E atrás de qual você vai dar? Você vai. Se todas estão pip, 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 e elas não tinham nenhum ID delas para você dizer, é essa aqui que eu quero. Então é complicado. Então, chegamos a um ponto de embarcar inteligência para fazer frente ao jammer e outras contra-tecnologias, vamos dizer assim, né, Juliano? Mas o jammer é isso, é um embaralhador de sinal que ainda, por exemplo, o LoRa, por exemplo, dependendo da programação que você faça no módulo, ele consegue vazar essa, porque ela não é uma portadora fixa. Então, ela começa a fazer as modulações, e nessas baixas modulações você consegue vazar o sinal de rádio. Então, essa foi uma pergunta do 10 vezes business aqui, é Fernando Souza. Ele perguntou se a tecnologia LoRa, o jammer pode derrubar o sinal, né? Ele atrapalha, mas não derruba. Tá? Então, ele atrapalha, mas não derruba. Então, existem programações que você faz, uma série de parâmetros, que eu não vou entrar em detalhes agora aqui, porque senão é muito técnico, mas que você consegue fazer para que ele consiga, vamos assim, fazer um espalhamento espectral e vazar e se comunicar. Tá? Mas, volto a dizer, tudo você tem que fazer dentro da legislação, né? Porque senão fica complicado também. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com isso, né? O César Menezes perguntou se as iscas precisam ter certificação Anatel. Olha, é uma questão interessante. Quando você trabalha com rádio, né, módulos de rádio, por exemplo, o ISM, né, que é o módulo de rádio que estão dentro daquela banda de pesquisa científica, médica, você não precisa da Anatel. Você pode chegar em casa, comprar os módulos, fazer e liberar. Mas à medida que você monta uma placa que já é comercial, que você já vai envolver modem, que você já... É interessante você homologar esse equipamento na Anatel. Não é que você precisa homologar um módulo de rádio, você vai homologar o teu hardware. Né? Então, eles vão fazer avaliações de antenas, de vazamento de frequência, harmônica, se você está fazendo um estrago no espectro. A partir daí, você tem um selo Anatel. Né? É interessante ter o selo Anatel. Se você vai fazer trabalhos, por exemplo, eu vou montar aqui em Curitiba controlezinho de portão de casa, com esse módulo 433. Você pode montar para os teus amigos e fazer aquela coisa fundo de quintal. Mas a hora que você resolve industrializar isso, é interessante você ter um certificado Anatel. Teu equipamento obedece os padrões Anatel, está trabalhando 433.920, bonitinho e tal, não está dando harmônica, não está atrapalhando outras frequências e tudo mais. Aí tudo bem. Mas é interessante, à medida que você começa a trabalhar comercialmente com alguma coisa de rádio, você homologar na Anatel e ter o certificado da Anatel. Bacana. O César aqui fez uma pergunta bem técnica aqui, ó. O LoRa utiliza modulação Split Spectrum. Você utiliza Split Spectrum em 43392 para aumentar a unidade de interferência na faixa livre SM? Acho que o LoRa utiliza um outro tipo de modulação, né, o César? Ele utiliza Chirp, né? Uma modulação muito antiga, né? Uma modulação, sei lá, da época da Segunda Guerra Mundial, né? E também utiliza Spread, né? Mas a base do LoRa é o tal do Chirp. E outra coisa importante, o 433 LoRa você não pode usar no Brasil, né? Não existe, não é permitido no Brasil. No Brasil é só 915 MHz lá. Não, bacana. Vamos lá. Você falou do tempo da guerra, deixa eu só fazer um adendo. A radiofrequência, o rastreamento por radiofrequência, ele é tão... Apesar de parecer que apareceu agora, mas é uma coisa muito antiga, né? Na Primeira, Segunda Guerra Mundial, os radioamadores, inclusive, foram convocados para poder fazer localização, ajudar nas comunicações de rádio, né?
A maioria do pessoal não sabe, mas o rastreamento de rádio, né, o Radio Direction Finder, ele é o precursor do radar. A gente estava conversando até agora há pouco, né, É Juliano? verdade. Ele é precursor do radar. Então, ele teve um papel muito importante, tão importante que ele é histórico. Eu quero mostrar para vocês aqui uma raridade. Olha aqui, ó. Arma secreta, né? A história, essa aqui é uma história o Radio Direction Finder em alta frequência que o pessoal usava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e foi fundamental para a vitória na Batalha do Atlântico Norte. Então, os U-boats, né, os submarinos, quando eles submergiam para poder trocar o ar e fazer as comunicações, imediatamente nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal começava a rastrear as ondas de rádio, fazer a triangulação, e os bombardeiros iam lá e conseguiam pegar os U-boats antes que eles pudessem submergir. Então, e tem história que conta de cada um deles, cada um no navio tal, quem é que operava o equipamento, o cara que era bom de fazer o rastreamento rápido tal, os equipamentos usados, inclusive hoje fazem parte de museu, né? Até tem um comércio na internet dos equipamentos de Direction Finder de navios, e isso ainda é usado hoje, né? Na navegação. Por exemplo, uma curiosidade para vocês, por que toda rádio é obrigada a dar o seu prefixo de vez em quando? Por exemplo, ZYD 364, FM estéreo 100,3, Transamérica de Curitiba. Porque se tiver alguém lá no meio do mar com equipamento de rádio, o radiogoniômetro, né? É o rádio direção. Eu estou perdido, parou tudo, GPS, eu não tenho mais nada, não sei onde eu estou e não sei para onde ir. Se eu for para cá, eu vou para a África ou vou para o Brasil? Eu não sei. Então ele começa a direcionar, ele sintoniza uma rádio, Transamérica de Curitiba. É nessa direção que eu tenho que ir. Ele acerta lá e ele vai navegar, porque ele sabe que ele vai parar em Curitiba, né? Todo avião comercial tem lá o seu ADF, né? Tem vários instrumentos e tem o Automatic Direction Finder. Inclusive, você sintoniza em rádios AM, rádios comerciais AM, né? Rádio Atalaia, Curitiba, 100. Então, o avião, ele sintoniza naquela rádio, o radiogoniômetro, aquela agulha aponta, aqui você está indo para Marabá. Então, você tem um instrumento ali, você sabe que você vai voar, você está indo sentido Marabá. Por exemplo, não sei se você chegaram a voar, mas todo helicóptero, quando você entrava assim, um avião, é expressamente proibida a navegação exclusiva por GPS. Não podia voar nos aviões por GPS, porque não era confiável. Mas tinha o ADF, tinha por ondas de rádio você como navegar. Então a navegação era feita assim, né? Hoje já mudou bastante coisa, mas ainda existe a sintonia lá. Foi esse um problema que deu com aquele famoso caso do avião da Varig, né? Que era para ir para Marabá, e acabou indo para o Amazônia, desviou totalmente 270 para 207 e acabou caindo na selva por falta de combustível. O cara sintonizou simplesmente errado a rota que ele tinha que caminhar. Então é isso, quer dizer, para encerrar esse assunto, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui no ar e vou responder já na sequência. Qual é hoje o meio de transporte, né, onde se usa a maior tecnologia possível, a mais moderna e as tecnologias redundantes que não pode falhar? É a aviação. E hoje, se um avião cair, ele é localizado por radiofrequência. Para quem não sabe, ela é 121,5 MHz. Essa frequência é exclusiva, ninguém pode transmitir, e ela só é usada para rádio beacon, avião que cai. Então tem lá o equipamento que fica no meio do mato, no meio do mar. Quando caiu, é assim que você vai localizar ele. Lógico que, em primeiro momento, os satélites, né? Ele tem equipamento de 400 e poucos megahertz que vai tentar se comunicar com o satélite SARSAT lá. É um satélite de busca e salvamento, que vai bater no satélite, bate lá nos Estados Unidos, no NORAD, lá no centro de controle, que controla tudo que está voando, e eles vão ligar para a Força Aérea Brasileira e dizer, tem um avião que caiu na Amazônia, está nessa coordenada num raio de 5.000 quilômetros. Aí os aviões vão, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Aviação do Exército, acho que Taubaté, vi os helicópteros que tem as antenas no bico lá para fazer rastreamento de aeronaves caídas e tudo mais. Então, quer dizer, a aviação hoje é localizada. A caixa preta está lá embaixo com sinal de rádio, 121,5 MHz. É assim que você localiza ela. Então, é uma tecnologia que parece antiga, mas ela se modernizou porque, pensem, meus amigos, a hora que cair rede de telefonia celular, cair tudo, o que vai fazer o mundo se comunicar são radioamadores e são ondas de rádio, equipamentos de rádio e assim por diante. E só um adendo aqui também,
A LoJack, que operava aqui no Brasil, é praticamente uma isca, né? Porque é um transmissor que funcionava com RDF, né? Com Radio Direction Finder, né? É igualzinho, né? Aqui no Paraná, eu ajudei a LoJack a implantar, inclusive, a localizar os sites para colocar as antenas fixas, né? Então, como é que a LoJack operava? Ela operava com um equipamento muito interessante. Pena que no Brasil não vingou por uma série de problemas que também não vou elencar aqui, mas eu ajudei a implantar aqui, inclusive treinei aqui no Paraná agentes, né, de uma empresa de segurança onde foram instalados os equipamentos da LoJack para fazer rastreamento, localização de veículo roubado. O que acontece? Lá no veículo tinha um equipamento ele é um equipamento que ficava em rádio escuta, simplesmente em rádio escuta, né? Então, estava o radinho dele ligado, sem problema nenhum. Juliano, liga lá, 0800, roubaram meu carro, placa tal, vai no cadastro do Juliano, daqui achei, ele tem o equipamento código tal. Imediatamente, aonde que foi roubado teu veículo? Foi roubado aqui em Curitiba. Mas que horas que foi roubado? Foi ontem à noite. Você ligou 6 horas da manhã. Esse teu veículo pode ter viajado para São Paulo, pode ter viajado para o Paraguai, né? Foz do Iguaçu. Então, o que acontece? No sistema deles, eles mandavam um broadcast, faziam aquele broadcast do código para ligar o teu equipamento. Então, eu já dava o broadcast de São Paulo, Curitiba, em todas as cidades em volta para tentar ligar o equipamento. E, imediatamente, essa mesma antena que ligava, ela passava a escutar. Opa, o equipamento do Juliano está nessa região, está aqui em Londrina. Aí a LoJack sabia, está lá na antena de Londrina. Aí o pessoal ia lá com o carro, fazia triangulação, rastreamento e acabava achando o teu carro. Ele é um beacon, é uma isca, é um localizador de veículo, né? E, de certa maneira, inteligente, que você não conseguia achar ele dentro do carro, né? E falar em inteligência, vamos falar um pouquinho aí sobre as inteligências que você está colocando dentro das suas iscas aí. Mas não conta todo o segredo, não, mas fala um pouquinho aí para nós aí. Juliano, a inteligência eu até falei agora há um tempo atrás. O que acontece? Você decola uma aeronave em São Paulo e você vai começar a escutar um monte de isca. Para você ter uma ideia, o pessoal me ligou, me chamou, no meio de uma operação. Você não tem noção de quem me chamou. Foi um falcoeiro, né? Onde o falcão dele, o falcão não, acho que é um falcão, tem uma anilha, né? Tem um rastreador de radiofrequência que ele colocou, e esse falcão ele usa lá, acho que no Nordeste, em alguma cidade, ele estava dentro de um porto para fazer controle de praga. Ou seja, o falcão dele caçava os pombos, para espantar os pombos de lá. Interessante até. Só que ele me ligou e disse o seguinte: Sorrento, estou escutando N sinais aqui de rádio. O que está acontecendo? Eram sinais de caminhões de iscas de carga. E ele não conseguia achar o falcão dele. Entendeu? Então, você vê que são coisas que saem ligadas. Hoje, a judiação é você mandar uma isca já ligada na carga. Então, o pessoal hoje está usando o quê? A chamada vassourinha, né? São scanners, mini scanners pequenininhos que detectam, por exemplo, aqui, eu vou te mostrar aqui isso aqui é para testar, na realidade, o equipamento, mas ele consegue. Isso aqui é um equipamento que liga, desliga uma isca e que faz o teste, saber se ela está pingando ou não. Então, por exemplo, essa isca aqui está ligada. Então, aqui, deixa eu até. Ela está ligada. Ela está pulsando. Eu sei que essa isca está ligada. Então, não liguei meu rádio, mas ela está ligada. Então, o pessoal usa isso aqui na carga para ir lá, localizar, buscar e acha a isca, destrói a carga, joga fora a isca e acabou. Então, hoje virou assim, hoje não pega mais. Isso para o criminoso está muito fácil, né? Então, o que acontece? Hoje há necessidade de se embarcar inteligência na isca. Por exemplo, poxa vida, eu tô desligada, mas eu não estou morta. Então, eu estou escutando o ambiente à minha volta, por exemplo. O cara ligou um jammer, ligou um jammer. O que eu vou fazer? Né? Eu vou ligar imediatamente ou não vou ligar? Eu vou ligar daqui só algum tempo, eu vou esperar que faça uma varredura na carga, quando acharem que está tudo bem, aí eu vou se comunicar? Como é que vai acontecer? Então, tudo isso é feito baseado na operação. Você tem que ver lá a operação, você sai em determinado horário, quantos quilômetros essa carga roda, se ela para, não para, os roubos que aconteceram, qual foi o comportamento dos ladrões, qual foi o modus operandi. E aí você pode programar essa isca para fazer algumas coisas num determinado tempo, né? Você pode ligar e desligar ela remotamente, mas e se você tiver um jammer que não te permita mais ligar ela remotamente? Então fica complicado, né? Essa tua isca ela pode ser ativada por uma série, você pode ter N sensores em volta dessa isca, né? Eu posso, por exemplo, se abrir o baú do meu caminhão, a isca enxergar a luminosidade, ela pode, estão mexendo. Pode ativar.
Eu vou ativar ou não vou ativar? Eu vou ativar só daqui tanto tempo. Então, você pode pôr transponders, entendeu? Você pode pôr uma isca que está conversando com a cabine do caminhão. Você pode pôr uma isca que está conversando com o motorista. Se o motorista for sequestrado, acontece alguma coisa com essa isca, com o próprio caminhão. Então, você pode ter tecnologias integradas e que podem, sabe, alavancar o sucesso da operação de maneira bem interessante. Então, a inteligência, quando eu falo, não é só nas iscas também, Juliano. É na central de monitoramento, é na agilidade das informações da gestão dessa isca em campo, por exemplo. Eu já tive situações que a gente foi acionado 5 horas da tarde, numa sexta-feira, para localizar uma carga roubada, que estava com uma isca nossa. Só que esse caminhão foi roubado às 10 horas da manhã. E aí? Aí depois não se localiza a carga, essa tecnologia não funciona, a isca não funciona. E não é culpa da tecnologia, a parte operacional é que é complicada. Já teve situações, por exemplo, onde o carro foi atacado, né, uma van, e o motorista disse, está nessa caixa a isca. Ele não tem que saber disso, ele não tem que saber nada da operação, entendeu? Mas, então, a inteligência não é só embarcada na isca, é na operação, né, tanto em central de monitoramento, quanto o pessoal em campo, né, até para a própria segurança. Então, você tem que, mais do que nunca, também a parte eletrônica, você tem que dotar de inteligência. E existem formas de fazer isso. Bacana, hein? Muita dica interessante aí, hein? A minha cabeça aqui até ferve um pouquinho aqui, rapaz. Tem coisa que você está falando aqui que eu não havia pensado nunca, né? Esse assunto de isca eu já refleti bastante, né, sobre isso, né? Mas não é a minha área, não. Mas como eu faço desenvolvimento de produto, né? Então sempre estou com a cabeça tentando sintonizar alguma coisa, algum funcionamento diferente de alguma inteligência de algum dispositivo, né? Muito interessante, né? E uma coisa que você falou é que a inteligência não está só na isca, né? Está também em todo o processo, tá? Inclusive envolvendo a operação tal, e na instalação, né? Vamos falar um pouquinho da instalação de iscas de carga, né? O que você me fala dessa questão, né? Você deve ter alguns segredos aí também por trás dessa história toda. Tem, Juliano. Na realidade, são aprendizados, né? No tempo que eu trabalhei no início, numa carga, você colocava uma isca, né? E aí ela funcionava, ia, cumpria seu papel, voltava, ela retornava, você carregava. Quando roubava, você localizava. Então, tem N histórias, eu tenho N vídeos mostrando operações de recuperação de carga, prisão de criminosos. Até tem alguns vídeos que me revoltam o estômago, porque você vê como é que eles arrancam algumas informações do criminoso à base de uns tapão bem dado ali. Então, é um negócio meio chocante para a gente. Mas, de qualquer maneira, cada macaco no seu galho. E falar em macaco, meu pai sempre me disse assim, filho, se você pagar salário de banana, você vai ter macaco trabalhando para você. Cara, é uma coisa que eu dava risada, tal, mas é uma grande realidade, Juliano. Então, a gente vê hoje uma desvalorização muito grande do pessoal de pronta resposta, né? O pessoal mesmo que opera os equipamentos. Então, o que acontece? Eu vi algumas empresas, o pessoal coloca os meninos lá, colocando uma isca dentro da carga. Tá? Sem critério nenhum, sem conhecimento nenhum, né? Às vezes você ia lá, dava um treinamento, daqui a pouco já mudava aquele menino, era mandado embora. Então existe todo um critério. Como eu disse para você lá atrás, não é que a coisa tem que ser secreta, mas ela tem que ser muito discreta. Poucas pessoas devem saber o que você está colocando. Essas iscas devem ser colocadas em ambientes extremamente reservados, né? Então, existiam salas que o pessoal levava algumas caixas para instalar as iscas e saía, ninguém sabia o que acontecia ali dentro, né? E hoje já também não cabe mais uma isca, né? Então, hoje você já tem que estrategicamente colocar, principalmente quando é carga fracionada, né? Então, o caminhão vai fazer várias paradas, então você tem que distribuir essas iscas em locais bem específicos do caminhão. No começo, no meio do baú, em cima, em pontos mais externos. Dentro do possível, você nunca colocar isca bem no meio do caminhão, cheio de carga em volta, né? Eletrônico, por exemplo. Então, fica difícil. Então, você tem que também, estrategicamente, pensar no caso de um roubo, né? Outra coisa, você tem que colocar, e é o que a gente desenvolveu aqui, por exemplo, né? Essa aqui, por exemplo. Isso aqui, já que existe a isca de carga, a gente apelidou isso aqui de praga da carga. Isso aqui é para o ladrão pegar. Isso aqui é para o ladrão pegar, é para infernizar ele. É tão barato que você pega um punhado disso aqui e começa a jogar em todas as cargas, em todas as caixas, ou na maioria delas. Então o cara entra com ele vai ficar louco, ele vai perder muito tempo
se ele for descartar caixa por caixa que tem alguma coisa lá dentro, ele vai ficar louco. Então, isso aqui é para você ganhar tempo. É uma coisa tão barata para desviar a atenção. É aquela história, né? Você está entrincheirado, você está levando tiro, aí você joga a granada de fumaça para, né, confundir o atirador e você poder fugir, né? Então, são coisas que você tem que começar a pensar bem, entendeu? Então, a inteligência de se instalar essas iscas, né, de você programar elas, é fundamental. É bem importante, realmente. A instalação de isca é uma parte muito importante de todo o processo, né? Processo de aquisição, você tem que treinar o pessoal, né? Você tem que ser uma operação discreta, poucas pessoas devem saber, o motorista não deve saber nunca que tem uma isca. Então, teve uma situação que o motorista me falou, não, eu falei que era essa caixa aqui, pô, tá louco. Lógico, você falaria, entendeu? A hora que você viu uma arma, que a gente viu vários vídeos aí, o cara com uma arma na casa, dizendo, onde tem isso? Não, tá aqui. Eu já dizia, se eu não soubesse, eu não sei, veja aí, porque eu não sei de nada, leve-se nós embora, eu não estou sabendo de nada. Mas a partir do momento que você sabe que tem ali, você pensa na tua família e vai dizer, tá ali mesmo, leva embora esse negócio, entendeu? Mas é isso, a instalação é bem importante, viu? E não só, veja, eu acho que hoje tem que se voltar às origens, rastrear a carga, né? Monitorar a carga e monitorar a carreta e o cavalo, entendeu? Então, por exemplo, você está com o rastreador via satélite, bonito no caminhão, no cavalo ali, daqui a pouco desatrela o cavalo, leva embora, atrela um outro e leva embora a carreta. Você fica com o cavalinho, e aí, cadê o resto? Então, você tem que começar hoje a monitorar a carreta, você tem que monitorar a carga, você tem que monitorar o cavalo. Aliás, o roubo de carga de cavalo, de caminhão em São Paulo é um negócio absurdo, né? Então, tem que se pensar nessas soluções também. Eu soube de um dado uma vez, me falaram, eu fiquei assustado, né? Me falaram que uma época aí no ano passado, não esse ano, mas no ano passado, um mês aí específico, não lembro exatamente a data, eu sempre cito esse fato, mas eu esqueço de pesquisar. Cerca de 5% das cargas que saíram no mês específico, que saíram para entrega no Rio de Janeiro, foram roubadas. 5%. Eu achei esse número tão absurdo que eu não acreditei. A pessoa me falando, me mostrando a reportagem e tal. Eu vou pesquisar isso aí novamente, mas é um absurdo a quantidade de dinheiro e de produtos que são roubados, né? É uma indústria paralela, Juliano. É indústria paralela. Sabe? Rio de Janeiro é uma coisa assim vergonhosa, porque a gente trabalhou muito com parceiros do Rio de Janeiro, mas de nada adianta você rastrear uma carga, colocar uma isca. Aí o STF proibiu subida da polícia no morro enquanto da pandemia. E mesmo com a polícia entrando lá, você não tem como entrar. A polícia não vão entrar aí. Não vou entrar. E você acha que você, como esse termo eu quero abolir no mercado, antenista. Antenista é o cara que instala antena de TV para você sintonizar a TV na tua casa. Então a gente até brincou, temos um grupo lá, a gente chamou de T-Hunter, né? Os caçadores de transmissões, né? Então esse pessoal não vai entrar sozinho atrás de uma carga roubada no Morro do Rio de Janeiro. Não vai. Então é 100% de perda mesmo, né? Então é violento o negócio. Aí eu vi uma reportagem essa semana aí que está faltando motorista. As empresas estão com caminhões parados porque não tem motorista mais para tocar os caminhões. Por quê? Medo da violência. Então, volto a dizer, a gente está numa guerra e essa guerra hoje não é você chegar lá com um tiro, porrada de bomba. É inteligência. Você tem que começar a quebrar o anonimato a partir do momento que eles vão dizer assim, bom, roubar carga não dá mais, vamos assaltar banco. E aí o crime fica migrando, né? Fica migrando. Hoje ele está, vamos dizer assim, nadando de braçada no roubo de carga. Né? 2 molecão conseguem parar um caminhão, pai de família, o cara para, fica com medo e leva a carga embora. Não tem jeito. Então está muito fácil. Né? Por isso que tem que se equipar. Né? Você falou em Hunter, né? E na minha época o nome era outro nome, né? A gente tinha uma brincadeira, né? Você sabe dessa brincadeira, né? Sim, de caça-raposa, né? Caça-raposa. A caça-raposa ela é um radioesporte do radioamadorismo, né? Aqui em Curitiba, uma vez por ano, você também acho que já participou, né? Uma vez por ano o pessoal se reúne, os radioamadores, para fazer a caça à raposa. O que é a raposa? É um radioamador que ele pega um transmissor, só que o transmissor é de potência bem alta, né? Começa com 40 watts, depois baixa para 20, depois baixa para 10, depois para 5. 5 watts é muita potência. Mas ele some na cidade e os radioamadores têm que fazer a caçada. Então é feita uma medição
de tempo e percurso, então faz os cálculos e você ganha os prêmios e tudo mais lá. Mas é um esporte bacana e que mostra nada mais do que você rastrear sinais de rádio. Só um adendo, baseado nisso, né? Então as pessoas, quem gosta, começa a aprender sinais de rádio. Só que o detalhe, no caça-raposa, todo mundo constrói a sua antena, né? Escolhe o seu rádio que vai trabalhar, então fica sintonizando, monta atenuadores de sinais de rádio, porque quando você está chegando perto de um sinal muito forte, você não sabe de onde ele está vindo. Então, você atenua o sinal para poder conseguir direcionar o negócio. Baseado nessa brincadeira, eu participei, por exemplo, de 2 eventos bem importantes aqui em Curitiba. A pedido da própria Anatel, que já conhecia o trabalho da gente, por muitos anos, a gente aplicou exames da Anatel aqui para Rádio Amador, no Paraná inteiro. Eu fui instrutor da Escola Paranaense de Radioamadorismo, na cadeira de técnica e ética operacional, né? E aí a Anatel chamou a gente para, por exemplo, estava se vendendo do Paraguai um telefone sem fio, que você colocava na tua casa e punha uma anteninha pequenininha, parecia um tridente do capeta, entendeu? Põe em cima da tua casa e você falava até 30, 40 quilômetros. Você saía com o telefone na rua e falava com a tua casa com o rádio. Era um negócio impressionante. Tudo estava indo tão bem até que isso começou a interferir nas repetidoras de UHF aqui no Paraná. E aí a gente fez várias caçadas e chegava na frente de muitas empresas, chegava lá, fazia o comunicado, olha, pessoal, é melhor tirar do ar porque senão vão sofrer sanções da Anatel. A maioria do pessoal desmontava tudo e ficava com medo, entendeu? Uma outra situação, um radioamador que tirou indicativo recente, piazão. Enfim, a Polícia Civil nos chamou, o Centro de Comunicações, o SECOM, aqui em Curitiba, que depois de meses eles descobriram que tinha alguém que entrava na frequência pedindo ficha criminal, passando identidade. E o cara, ele escutou tanto que ele aprendeu toda a fraseologia padrão da polícia e ele entrava lá assim, Júpiter, SECOM é Júpiter 3. Então, o SECOM, prossiga. Faz um levantamento aí da URG, número tal. E o SECOM passava a ficha assistida. E aí descobriram que era um piá que estava aprontando na frequência da polícia. Isso é sério. Aí a gente fez um trabalho de rastreamento, paramos na frente de madrugada, ele ficava a madrugada inteira. Paramos na frente da casa dele, identificamos o endereço e simplesmente passamos para a polícia, né? E aí, não deu 2 dias, estava lá na RPC, aqui na Globo, reportagem, ele algemado, os equipamentos dele, fizeram uma firula toda. Então, você rastreia qualquer sinal de rádio, né? Hoje tem tecnologia, por exemplo, qualquer traficante que fale no Morro do Rio de Janeiro, é possível se triangular e saber qual é o barraco que ele está falando, né? Mas é aquela história, quando você fala em vontade política, investimento, a segurança, sabe? Mas hoje tem tecnologia para tudo, né? Hoje, vamos dizer assim, a privacidade nossa, em termos de som e imagem, não existe mais, né? Existe tecnologia para saber tudo que você faz, você fala dentro da tua casa, da tua empresa, e tudo é rastreável, né? Tudo é localizado. E por falar em tecnologia, o César Menezes colocou um adendo aqui, ó. Os trackers baseados em BLE, ou seja, Bluetooth Low Energy, não serviriam para rastreamento de carga ou seriam frases ineficazes demais? Eu acho que o alcance é muito baixo, né? Não, o alcance, como o nome é muito baixa potência, sabe? É para curta distância. O Bluetooth é para curta distância, né? Eu acho que o Bluetooth vai o quê? 30, 40 metros em situação, assim, vamos dizer, dentro de uma casa. Agora, se você colocar line of sight, ele vai a, sei lá, 100 metros e 200 metros, mas é um sinal muito fraquinho, muito débil, então não serve. Uma outra forma, não o Bluetooth, mas você pode rastrear por Wi-Fi também. É possível hoje você localizar uma carga por Wi-Fi, né? Então a gente também está desenvolvendo, já fizemos os testes, já funcionou. Eu coloco um equipamento na mochila do teu filho, vai para a escola, aonde ele passar, onde tiver rede Wi-Fi, o sinal vai pegar e eu vou te dar o endereço com uma precisão ali de erro de 15 a 30, 40 metros de onde o teu filho está dentro da cidade. Entendeu? Eu não preciso me logar na rede Wi-Fi para saber onde está. Então, você só pegar um endereço MAC ali e tal, você já consegue consultar banco de dados e saber aonde que está aquele modem, por exemplo, né? Bacana na área urbana, mas realmente, como eu disse, na área rural, estradas, isso já não funcionaria tão bem, né?
Ô César, e também tem um detalhe, né? O Bluetooth 5.0 está chegando aí, né? E a distância entre dois beacons aí, um recebendo e outro transmitindo, pode chegar até uns 500 metros, mais ou menos, mas acho que não é suficiente ainda para poder atender a expectativa de rastrear uma carga, né? Eu acho, né? Não sei. Exatamente. E falar em distâncias, mais uma vez, viu, Juliano? Só para relembrar aquele nosso papo lá de distâncias, o que manda mais do que potência no módulo de rádio é antena. É. Então, como você tem que ter uma descrição, por exemplo, de equipamento com uma anteninha aqui de 17 centímetros, ela tem um rendimento que é dela, entendeu? Agora, você põe lá, por exemplo, isso aqui, como eu falei, é o bocudo, né? Ele está pedindo socorro. Agora, se você tem lá, por exemplo, uma antena de altíssimo ganho em cima do telhado do teu prédio, né? Quer ver um exemplo? Talkabout. Lembra aqueles pequenininhos Talkabout? Você falava ali 500 metros, né? 1.000 metros, se pudesse, 1.000 metros era o máximo que se conseguiria. O tempo de rádio amador, que era mais piazão, eu me diverti uma noite inteira com o pessoal que estava dentro do supermercado. Então, eu percebi, eu escutei, eu sintonizei na frequência deles lá, eles estavam com 2 Talkabout e estavam dentro do supermercado. E eu, na minha estação básica, uma baita de uma antena GP9, no 14º andar do prédio, eu falava com Varginha, em Minas Gerais, para você ter uma ideia, sem repetidora, sem nada, né? Falava com São Paulo, falava com Santa Catarina. Aí os caras estavam a 100 quilômetros, estavam no litoral do Paraná aqui. E eu comecei a pegar no pé deles e comecei a provocar, e eu dava a entender que eu estava no estacionamento, dentro do carro. Então, eu via esses caras, escutavam, eles pegam lá, cerca ali, não sei o que, então eu me divertindo, entendeu? Porque os caras achavam que eu estava ali. E eles estavam com o Talkabout e eu escutando eles a 100 quilômetros de distância. Ou seja, a minha antena era mega orelhuda e, consequentemente, ela era bocuda também. Então, eu chegava neles e escutava eles falar. Mas se eles se afastassem 2.000 metros um do outro, 1.000 metros, eles não conseguiam conversar, né? Então, a antena é a que manda muito, né? A antena e a recepção do teu rádio. E ele falou que a antena dele tem 17 centímetros. E ele não pegou um fio, cortou 17 centímetros, um número cabalístico. Ele calculou isso aí. Sim, 17 centímetros é um quarto de onda de 434, né? Isso, exatamente. Então, você tem que... A antena, ela tem que ressonar. O que é a ressonância de uma antena? Ela tem que emitir o sinal de rádio e ele tem que ir embora. Não pode ter o que a gente chama de onda estacionária, né? Então, qualquer antena cortada, ou seja, dimensionada de forma errada, ela sai e tem muita energia que não consegue sair, acaba voltando e queimando o próprio equipamento, né? Então, é um cálculo bem interessante de se fazer. Muita informação, O hein, tipo da rapaz? antena também, né, Juliano? O tipo da antena omnidirecional e direcional. Por que a minha antena no transmissor é assim? É omnidirecional. Ela transmite para todos os lados, né? Então, o que está na carga, eu quero que ela transmita para todos os lados. Mas, quando eu vou fazer o rastreamento, a caçada, eu quero uma direcional. Porque com uma omnidirecional eu não vou conseguir direcionar. Então, essa antena aqui, ela consegue me direcionar exatamente, está nessa direção. E eu, como disse para você, você está a 20 quilômetros, a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, você chega até 10 centímetros de precisão. E eu fiz uma série de demonstrações, entrando dentro do escritório e dizendo, está nessa gaveta e não nessa gaveta. Abria lá, estava lá a isca nossa. Então, elas são histórias de sucesso que você começa a mostrar e vê que é eficiente o processo. Olha que show, né? E a gente está aqui, ó, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas eu queria que você deixasse essa dica para todo mundo que está ouvindo. Como que eu começo a trabalhar com isso, né? Trabalhar com isca, né? Dá um caminho aí para nós aí. Eu gostei muito da sua palestra aí, do seu curso praticamente, né? Porque envolveu muita coisa técnica, né? E trouxe muita bagagem técnica numa linguagem bem clara, né? Mas agora eu queria só essa dica aí. Como a gente pode começar a trabalhar com iscas? Bom, você já começa tendo interesse, né? Interesse, você visualizando que existe um mercado, né? Eu estou até preparando algumas livezinhas aqui para um grupo de hunters, né? Que é o pessoal que já tem equipamento, até como estruturar o seu negócio, né? Como criar um negócio na sua cidade, na sua região, para fazer rastreamento. Olha, como é que você começa, Juliano? O primeiro passo é estudar. Você tem que fazer um treinamento, né? Então, você tem que conhecer qual é o equipamento que você vai comprar, qual equipamento serve, qual não serve para fazer rastreamento, né? Uma vez que você seleciona o equipamento, você tem que fazer um treinamento de como usar esse equipamento, usar todo o potencial dele. Por exemplo,
como é que eu vou, o que é atenuador de sinal, o que é um S-meter, como é que eu sintonizo, né? Como é que eu direciono, né? Como operar esse equipamento? Como é que eu sintonizo na frequência? Como é que eu faço a sintonia fina, né? O sinal é muito forte, como é que eu faço para atenuar o sinal? Se eu já atenuei ao máximo, como eu consigo atenuar o sinal alterando frequência? Então, esse é o próximo passo, conhecer a ferramenta. Uma vez que você conheceu a ferramenta, você conhece o comportamento dos sinais de rádio, o que é reflexão, refração, o que pode te pregar peças no campo, a gente vai para a prática. Vamos praticar. Então, quando eu comprei o primeiro equipamento de rádio, a minha filha era pequenininha, e eu ficava brincando dentro de casa com ela. Filha, vamos brincar de esconde-esconde. Esconda isso aqui dentro da casa. Eu ficava na sala lá, ela escondia em algum lugar e eu ia localizar. Ela fazia a maior festa, porque ela escondia no meio das roupinhas dela e ia lá, ó, tá aqui o negócio. E aí você começa assim, fazendo micro testes, micro experiências, e aí você começa a ir para mais ampliar isso aí. Pega, sai no teu bairro, esconda o negócio ali, sai de carro, né? Como usar os equipamentos, por exemplo, no veículo, né? Antenas omnidirecionais em primeiro momento, a hora que você começa a escutar o sinal de rádio, troca a antena, vai para a antena direcional, e aí você começa a pegar experiência, entendeu? Você começa a pegar confiança, porque é incrível, você dá um treinamento, as pessoas passam por cima do transmissor e não conseguem achar ele, porque não confiam naquilo que elas estão fazendo. Elas estão fazendo certo, mas não confiam. Então, o primeiro passo é fazer um bom treinamento. Foi a partir disso que eu criei um treinamento para os T-Hunters, né? Para quem quer fazer rastreamento de ondas de rádio. O primeiro curso foi dado lá em São José do Rio Preto. O Evandro montou a turma lá, né? O Evandro da Recovery montou o treinamento, a gente foi lá, veio gente do Brasil inteiro e até hoje o pessoal está... alguns realmente falam que foi um divisor de águas, né? Entre ter e não ter o treinamento. Então é isso, é ter boa vontade, é focar no negócio e mais, eu vou dizer para você, está mais do que na hora de todos os rastreadores existentes no mercado, né, inclusive a gente já desenvolveu algumas coisas nesse sentido aqui, de colocarem o módulo de radiofrequência neles. Então você tem no carro lá o GPS, GPRS, tem que pôr o radiofrequência, porque tem um detalhe, se você faz, eu roubo o veículo, entro dentro da minha garagem, num prédio e escondo o veículo lá dentro. Você vai lá, localiza por GPS, a última posição dele. Aonde que está esse veículo? Está nesse prédio, nesse ou nesse? Porque o GPS ele tem precisão de 5 metros, dependendo da situação, aumenta. Como é que você vai fazer? Aí a radiofrequência te ajuda. Ela passa a ser um raio-x da coisa. Você tira um raio-x do prédio e diz, está ali embaixo, está nesse subsolo o meu equipamento. Então a radiofrequência, apesar de ser uma coisa antiga, ela é mais do que moderna. Ela está se modernizando, né? Tanto é que, como eu disse, a aviação usa radiofrequência, nos radiobeacons, radiofaróis, tudo é Radio Direction Finder, né? Você tem que achar a direção. Achando a direção, você localiza o teu equipamento. Então, eu estou à disposição, Juliana, para quem quiser entrar em contato comigo. Brevemente, aí eu estou já querendo montar uma turma em São Paulo de um treinamento de radiofrequência, né? Então, a gente faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas, todo mundo põe a mão no equipamento, todo mundo vai fazer uma localização, né? Eu dou assessoria para quem quiser fazer aquisição de equipamentos também, qual é o melhor equipamento, o mais barato, como começar, né? Então, é fantástico. E a demanda no mercado está bem deficiente, viu? Está faltando gente para fazer rastreamento de rádio no campo. Aí, pessoal, eu deixei o telefone aí do Luiz. Me pronuncia seu sobrenome novamente, por favor? É Sourian, é francês. Sourian. Sourian. Mas pode me chamar de Luiz Sourian, sem problema nenhum. Na área comercial, todo mundo me conhece por Sourian. Sourian, eu deixei o telefone, ele falou uma hora na live, ele falou Piá, para quem não entendeu, Piá é uma criança, é um garoto, né? Isso. Ele é de Curitiba, por isso que ele falou Piá. Né? Vina. Aqui a gente come vina, pão com vina. Não é salsicha, é vina. Beleza, Luiz. Muito obrigado, viu? Foi uma live, foi muito boa, adorei, aprendi bastante. Eu gosto dessas coisas, Juliano. Aprendo bastante com você. Eu estou à disposição, Juliano. A gente está aí, como eu disse para você, fazendo alguns, já em fase final de alguns testes aí para lançar novidades no mercado, né? A gente pretende ser um provedor de tecnologia, né? Como você também é aí, né? Para o pessoal operar, para criar nas suas regiões aí mais oportunidades, criar mais efetividade, né? Entregar resultado para os clientes, né? Então, isso tudo vem com tecnologia, com treinamento, com conhecimento, com vontade de fazer a coisa acontecer. E é bacana, é um negócio bem sensacional, é bacana, é viciante, viu? É bem bacana.
E eu estou à disposição, Juliana, para outras lives aí que você queira, coisas mais específicas. E já de antemão agradecer a oportunidade que você deu, esse espaço aí que é mega importante para a gente poder divulgar toda essa tecnologia, que ainda é mal entendida no mercado. Ela ainda não é vista como deveria ser vista aí pelas seguradoras, pelas gerenciadoras de risco, e não tendo esse conhecimento, o pessoal acaba, sabe, não valorizando muito esse trabalho feito em campo. Mas é muito bacana. importante esse tipo de live que você fez, é bem importante para a gente divulgar tudo isso aí. Eu agradeço bastante você, viu? Eu também agradeço você. E o pessoal aqui está agradecendo também. O pessoal, todo mundo gostou muito, tá? Que bacana. Estão escrevendo aqui muitos elogios a você aí, ó. E obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Deixem aí o joinha aí para nós aí também, ó, para ajudar a gente a divulgar mais ainda essa live. Ela ganha relevância no YouTube, tá? Mas obrigado aí, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Luiz. Estou à disposição de todos eles, viu, Juliano? Quem quiser me acionar depois, aí a gente responde um por um, a gente vai conversando, sem problemas. Obrigado, hein? Foi uma aula para nós, hein? Valeu, gente. Paulo Reis falou isso agora mesmo. Foi uma aula. Obrigado. Ensinando a gente aprende bastante também, viu? Boa noite. Um abraço a todos. Valeu.